O caso Wallace permanece até hoje como sendo um dos crimes mais estranhos e misteriosos do Japão. De 1999 a 2005, aconteceu uma série de 5 assassinatos que não teriam nenhuma relação entre si, se não fosse por uma carta à polícia que o assassino deixava, claro, na cena do crime. Ele deixava uma carta de baralho, o tipo de carta variava com o crime em cada local, com o nome Alice, escrito com o sangue da vítima. Poucas pistas foram encontradas e, eventualmente, o caso foi trancado. A primeira vítima foi Sasaki Megumi, uma moça de 29 anos, dona de um restaurante. Aqueles que a conheciam descreviam Megumi como uma moça de temperamento curto e uma língua afiada quando lidava com os empregados. Ela era bem conhecida pelos seus clientes, graças à sua dedicação ao trabalho e excelente comida. Fora do ambiente de trabalho, Megumi era muito sociável e ia a muitas festas. E foi depois de uma dessas festas que ela desapareceu. Megumi decidiu voltar para casa a pé, sendo que estava na casa de um amigo que ficava a apenas uma quadra de distância, e ela estava um tanto quanto bêbada para dirigir. Algumas pessoas lhe ofereceram carona, mas ela negou. Megumi foi vista saindo da festa 1 da manhã, e foi a última vez que ela foi vista com vida. Na manhã seguinte, um casal passeando pelo bosque, que ficava a 1 quilômetro de distância da casa de Megumi, viu uma trilha de sangue em um caminho pouco usado do bosque. Curioso, o casal seguiu a trilha e encontraram o corpo de Megumi. Ela foi esquartejada e seus membros foram empalados em galhos de árvores. O casal chamou a polícia. Foram os policiais que encontraram a carta do baralho enfiada na boca de Megumi. Era um valete de espadas, com a palavra Alice escrito, como mencionado anteriormente. Não havia impressões digitais nem DNA na cena do crime. Havia vômito no local, mas a mulher do casal revelou ser dela. Yamane Akio era um vocalista pouco conhecido de uma banda que não tocava em outros lugares, além de bares. Seus amigos o descreviam como uma pessoa carinhosa, que nunca levantava a voz para outras pessoas fora dos palcos. Depois da sua morte, a banda acabou, não tendo coragem de encontrar um novo vocalista. Akio foi levado de seu apartamento em 11 de fevereiro de 2001. Seus colegas de banda foram as últimas pessoas a vê-lo com vida, já que ensaiaram com ele mais cedo no mesmo dia. Naquela noite, sua namorada foi visitá-lo e ficou surpresa ao encontrar a casa vazia. Nos dias que seguiram, Akio foi dado como desaparecido e uma busca por ele começou. A câmera de segurança do prédio mostrou uma figura encapuçada entrando por uma porta lateral, saindo algum tempo depois com um grande saco de lixo de formato estranho. Essa misteriosa pessoa nunca foi encontrada e ninguém a vira pessoalmente no dia do sequestro. Acredita-se que esse homem seja o assassino, mas seu rosto nunca apareceu nas filmagens da câmera, impossibilitando seu reconhecimento. Na semana seguinte, o dono do bar Yoshidas, onde a banda tocava constantemente, estava abrindo o local quando se deparou com a cena horrenda. Jogado sobre uma mesa, estava o corpo de Akio. Suas cordas vocais foram arrancadas de sua garganta e ele havia levado um tiro na cabeça. Sua carta de Alice era um rei de ouros e foi encontrada em suas mãos, juntamente com suas cordas vocais arrancadas. A adolescente Kai Sakura tinha a vida toda pela frente. Ela era uma garota doce e muito amada pelos seus colegas e parentes. Ela queria ir para a faculdade, se tornar uma designer de moda, e faltava apenas uma semana para sua formatura no ensino médio, quando ela foi sequestrada. A família de Sakura tentou insistentemente encontrá-la, e toda a cidade ajudou na busca pela garota perdida. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, enterrado em uma cova rasa. Não parecia que o assassino queria escondê-la. Pelo contrário, ele marcara a cova com a carta Alice dela, uma rainha de paus. A carta estava presa a um palito no topo da cova. O corpo de Sakura fora horrivelmente mutilado. Os olhos dela foram arrancados do corpo, a pele esfolada e a boca cortada. Uma coroa havia sido costurada em sua cabeça, provavelmente enquanto ainda estava viva. Nenhum crime sexual fora cometido, tanto pré quanto post-mortem. Juntamente com o corpo de Sakura, havia um bilhete, escrito com uma letra ilegível. O bilhete continha frases desconexas, algumas impossíveis de ler. A morte é um sonho distorcido. Ela vai sempre comandar. Haha, aqueles que morrem são sortudos. Era alguma das frases que estavam escritas, entre outras. Tentaram reconhecer a letra do assassino, claro, sem sucesso. Ayato e Ina eram irmãos, e muito próximos. Ina era a irmã mais velha, e era muito teimosa. Seu irmão mais novo, Ayato, era muito esperto, até pularam uma série na escola, ficando na mesma sala que sua irmã. Os dois raramente brigavam, ao contrário de outros irmãos da mesma idade que eles. Os dois foram encontrados mortos em suas camas, em 4 de abril de 2005. A causa da morte foi injeção letal. A janela do quarto estava aberta e deduziu-se que o assassino invadira a casa em silêncio. Silêncio suficiente para cometer o crime sem acordar os dois. Saindo da casa, logo em seguida, cada criança segurava uma carta, As de Copas, que, ao serem colocadas lado a lado, formava a palavra Alice. Uma pegada lamacenta foi encontrada no carpete, mas estava tão danificada que foi impossível identificá-la.
Essa foi a única pista, fora a carta, encontrada no local do crime. Um ano mais tarde, a mãe de Hayato e Ina cometera suicídio por causa da depressão. O pai deles, que ainda está vivo, faz terapia extensiva para tentar superar a morte de toda a sua família. Até este momento, eles se encontram em depressão profunda, sendo fortemente identificados. Pouco depois da morte dos irmãos Oshiro, um homem chamado Suzuki Yuto foi preso pelos assassinatos. Ele era um vagabundo com problemas mentais, que dizia não se lembrar onde estava no momento dos assassinatos. O mais absurdo de tudo é que ele foi encontrado usando o casaco que pertencia a Yamane Akio. Pouco de sangue que havia na manga deu resultado positivo que era de Akio. Yuto, que estava desesperado a essa altura, declarou que um demônio negro sem rosto havia lhe dado o casaco. Yuto foi liberado quando o abrigo de sem-teto diz que Yuto ficara por lá a noite do assassinato de Sakura. Como o abrigo ficava longe da casa de Sakura, não havia como Yuto cometer o crime e voltar para o abrigo sem ser notado. Em 30 de abril de 2008, um produtor conhecido como Yugami P colocou sua primeira música no site Nicovideo, chamado Hitobashira Arizu, traduzido livremente como Alice of Human Sacrifice, ou melhor dizendo, Alice do Sacrifício Humano. Acredita-se que a música foi baseada no caso Alice, conta a história de um sonho que atrai pessoas para o seu mundo, e depois conta a história de cada Alice. A música traz algumas relações com cada assassinato. A primeira Alice, dublada por Meiko, foi presa em um bosque, que foi onde o corpo de Megumi foi encontrado. A segunda Alice, dublada por Kaito, era um cantor que levava um tiro de um homem louco. A terceira Alice, dublada por Hatsumi Miku, era muito amada, virou a rainha do país e foi possuída por um sonho distorcido. A quarta Alice, dublada por Kagemine Lin, era um casal de gêmeos considerado apenas uma Alice. Eles eram descritos como a irmã mais velha resistente e o irmão mais novo inteligente. Também falava que eles ainda precisavam acordar. Uma possível referência do fato é que ambos morreram enquanto dormiam. Além disso, as cartas encontradas com os corpos foram mencionados. Yugami P nunca disse nada sobre seu vídeo ter relação com os assassinatos, mas todos acreditam que sim, e eu também acredito, pessoal. Até por isso eu trouxe esse Psicose pra vocês. Esse Psicose em si retrata muito bem o que é o Psicose. É o fato de você parar e pensar, cara, será que isso é real? Será que isso realmente aconteceu? Como Yugami tinha tanta certeza das coisas que ele falou na música e das coisas que ele colocou na música? Será que ele era o cara que tinha matado? Será que não? Bom, pessoal, mas é isso então. Só lembrando, o vídeo dele vai estar aqui na descrição, tá? Mas enfim, um beijo, um abraço, um aperto de mão, fiquem com Deus, claro, quem acreditar nele, e por gentileza, não deixem de avaliar, comentar e adicionar os favoritos que realmente gostou, isso me ajuda demais na divulgação. E falando em divulgação, passe esse vídeo pra frente, compartilhe em suas redes sociais, aqui na descrição tem um link que vai te enviar pro Twitter, bem mais fácil, bem mais prático. Conto com a ajuda de vocês, até logo, valeu, tchau.